No último vídeo desse canal, no vídeo anterior a esse, né, no caso, que foi inclusive o primeiro vídeo do canal, eu falei sobre o debate entre individualismo e coletivismo. E eu fiz todo um argumento para tentar passar o meu ponto de vista que esse é sim o debate mais importante, mais relevante da história, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você assista. Eu passei todo o meu ponto do porquê, no fim das contas, eu acho que nas formas mais básicas, né, de ver as coisas, isso nada mais é do que discutir sobre o bem e o mal. Eu acho que esse vídeo é fundamental para você entender o vídeo de hoje, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima, assiste. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como esse conceito todo ao qual eu me referi se manifesta no mundo, né? De uma forma que a gente consegue ver e comprovar todo esse conceito. Além disso, eu quero falar um pouquinho sobre como funciona a cabeça humana, né? Como o ser humano compreende as coisas de uma forma além do que ele consegue entender conscientemente. Como o cérebro humano é maravilhoso, né? Porque eu vou provar para você, eu vou mostrar para você como o homem entende que toda essa questão de que o individualismo contra o coletivismo é, de fato, o bem e o mal, o certo e o errado. Eu vou te explicar como o ser humano subconscientemente entende isso, mas ainda não fomos capazes de passar isso para um nível consciente, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, que é uma pegada mais filosófica, diferente de outros canais aí que eu já fiz, se inscreve aqui embaixo e dá o like no vídeo, né, porque ajuda na divulgação, mas é isso aí, vamos lá, né? Se vocês pararem para pensar, a gente tem uma demonstração perfeita, quase como que uma amostra controlada do que seria na prática essa coisa de coletivismo contra individualismo, né? E eu acho que a melhor coisa que representa, o que isso é de fato é o esporte coletivo. Essa é a ideia que eu quero passar. Mas eu acho que de todos o que representa essa ideia melhor é o futebol, porque é um esporte que é o esporte mais praticado no mundo, né? E é um esporte que todo mundo entende, principalmente o meu público-alvo que está no Brasil. Então é um esporte muito interessante para a gente falar e eu vou conseguir usar ele para poder me fazer mais claro e passar o meu ponto, né? O que a gente tem, basicamente, num jogo de futebol? É literalmente uma amostra grátis, uma amostra controlada da forma mais pura e radical do coletivismo. Não é exatamente isso, são dois coletivos e tudo que esses dois coletivos representam literalmente numa guerra um contra o outro. É literalmente isso e é controlado, né? É num ambiente controlado e isso literalmente representa todo o conceito ao qual eu me referia. E você pode perceber que, coincidentemente ou não, o esporte mais praticado no mundo e mais amado no mundo é o futebol. Por quê? Porque isso é algo que se conecta com a natureza mais profunda do ser humano. O ser humano é, por natureza, coletivista. O ser humano é, por natureza, tribal. O grande problema da humanidade não é religião, como muita gente acha. O grande problema da humanidade é tribalismo. E a gente sabe disso, em parte, porque macacos vão para a guerra e macacos não têm religião. Mas eles são tribais, né? Eles se organizam ali em tribos assim como o ser humano. Então, por exclusão, a gente tem uma forte evidência aí, né, de que o grande problema da humanidade não é religião, mas sim tribalismo. E o tribalismo nada mais é do que isso, né? São duas tribos, dois coletivos diferentes que vão, por razões óbvias, se conflitar. E é daí que vem, né, obviamente, a nossa natureza tribal, né? A natureza tribal do ser humano. Como a gente sabe, a gente evoluiu do macaco. E a única coisa que nos difere do macaco um pouco é que a gente tem algum nível a mais de consciência e a gente consegue, de certa forma, né, de maneiras até bem profundas, que a gente vai falar mais pra frente aqui no canal, a gente consegue
amenizar esse nosso aspecto grupista, né? Esse nosso aspecto coletivista, mas isso vem de uma evolução, né? Que vem de muito tempo atrás e por isso está tão enraizado e aprofundado na nossa natureza. Porque imagina a situação, né? Quando a gente não tinha nada, quando o mundo estava virando mundo, quando a gente deixa de ser macaco e passa a ser homem, eu estou falando ali de homens das cavernas, o que você tem, basicamente? Você tem o mundo na sua forma mais cruel, natural e simples, que é absolutamente diferente do que a gente tem hoje, né? É até difícil imaginar esse conceito. Mas é como se você tivesse uma caverna para se proteger e aí você está literalmente no meio da natureza com onças e bichos e, enfim, todos os problemas que a natureza pode te oferecer. E aí você tem mais uma meia dúzia de semelhantes aqui, né, que são as outras pessoas. E aí a primeira coisa que vocês percebem é que para sobreviver, a melhor chance que vocês têm é se agrupar. Então, por isso, a coisa mais primitiva para o ser humano é fazer grupos, né? É juntar grupos e juntar tribos e isso vai acontecer em diferentes áreas, né? Então aí pronto, a gente já tem um coletivismo, a gente já tem diferentes tribos que obviamente têm diferentes interesses e consequentemente vão conflitar justamente por esses interesses diferentes. Então é daí que vem a natureza coletivista do ser humano e justamente por essa razão o futebol e outros esportes coletivos, né, se conectam de uma forma tão profunda com o ser humano. É quase que uma experiência religiosa, né? Toda essa conexão com o seu time e com o seu grupo e com aquilo que você... É quase que um patriotismo, né? É quase que tem a ver com orgulho. Então, é basicamente isso que acontece. E quando a gente tem um jogo de futebol, a gente literalmente tem a personificação, né? A manifestação de todo esse conceito num ambiente controlado. O que eu acho absolutamente interessante, né? Primeiramente, o quão isso pode ser, de certa forma, positivo, porque isso se conecta com a natureza humana e de certa forma, existe uma certa glória no coletivismo, né? Apesar de eu achar que o coletivismo, de uma forma metafórica, representa o mal, eu entendo que existe certa glória no coletivismo, até porque se não fosse pelo coletivismo, nós não teríamos chegado até aqui, aonde estamos hoje. Porque nós, imagina, nos inícios, né, dos tempos, se a gente não tivesse se juntado e fosse todo mundo individualmente tentar sobreviver, a chance da gente estar aqui era basicamente nula nesse momento. Então existe algo que é, de certa forma, positivo e glorioso no coletivismo. E isso é muito fácil, né, de perceber. Você percebe que existe uma glória em defender o seu grupo, em defender os seus semelhantes, né, e através... Porque isso é fácil entender isso, até porque faria sentido dentro de um contexto histórico evolutivo existir glória no coletivismo, porque isso literalmente significa a continuidade da sua existência, né? E isso tem a ver com legítima defesa também, porque muitas vezes o seu coletivo, a sua tribo, o seu grupo vai ser invadido e você vai ter que agir em legítima defesa, né? Porque se não for assim, você e todos os seus semelhantes morrem. Então, de fato, existe uma glória transcendental, digamos assim, no coletivismo. Só que o espírito do coletivismo, porque é justamente o coletivo, é justamente a multidão, ele transcende essa glória muitas vezes em algo que é maior do que isso. E talvez seja justamente a isso que Platão se referia quando ele dizia que o coletivismo transcende, né, o indivíduo e o indivíduo nada mais é do que parte do todo. Ou pelo menos em algo que tenta, de certa forma, metaforicamente, transcender o indivíduo. Porque se você parar para pensar, isso faz sentido dentro do contexto histórico e evolutivo ao qual eu me referi agora há pouco. Você, como indivíduo, não consegue sobreviver. E então isso faz sentido de certa forma. É por isso que Platão era respeitado, né? Ele tinha uma boa ideia do que ele estava falando.
você como indivíduo, dentro de um cenário de primatas, né? Você basicamente não é nada, você vai morrer. É literalmente isso. Então, é como se nós, como indivíduos, a natureza humana, né? Aquilo que a gente tem profundamente enraizado dentro de nós, isso diz que o indivíduo não é nada e que nós, como um grupo, somos mais fortes e podemos sobreviver. Só que nessa mesma ideia, esse é o problema. Dentro dessa mesma ideia, existe um conceito de que é o mesmo conceito da história da Torre de Babel, que é uma história bíblica, né, que eu acho que muita gente conhece. É o conceito de que o homem vai construir algo que transcende o próprio homem, ou seja, transcende o próprio indivíduo e tenta chegar ao céu e tenta chegar no paraíso. Só que aí a lei divina, ou seja, Deus, olha para isso e fala: não gosto disso. E é justamente isso que acontece na vida real, né? Começa a haver problemas quando você tem um coletivismo e principalmente níveis mais radicais desse coletivismo. E o assunto do vídeo é justamente esse, né? Que o esporte coletivo, mas principalmente o futebol, porque eu acho que é um exemplo mais vívido, né? Principalmente na cabeça do brasileiro. Olha na prática o que isso causa. Não estou falando que o futebol não é maravilhoso, não é apaixonante. Eu adoro futebol, eu gostei de futebol minha vida inteira, joguei futebol, assisto futebol até hoje. Mas olha o que o futebol tem junto com ele justamente pelo aspecto coletivo. A gente vê diversas vezes, repetidas vezes, brigas de torcida, né? Brigas de multidões que simplesmente representam coisas diferentes. A torcida do Flamengo, ela é a torcida do Flamengo, não tem o João e o Marcelo, aqui é Flamengo. E a torcida do Vasco é a torcida do Vasco. E o Vasco, a ideia transcendental de Vasco, independentemente de qualquer outra coisa, odeia a ideia transcendental de Flamengo. Então não interessa o Marcelo, se o Marcelo, que é flamenguista, é amigo do João, que é vascaíno. Ou não interessa nada que tenha... Entende? O que interessa é vascaíno vai dar porrada em flamenguista e flamenguista vai dar porrada em vascaíno. E é isso que eu tô falando, assim. A multidão, ela grita e ela não tem... Acaba a razão, né? Acaba aquela coisa que tem a ver com o indivíduo. Quando você está sozinho, você pensa. Quando você está na multidão, você é levado. Então, eu acho que essa é a ideia, né? E aí, quando você é levado pela multidão, num processo em que a lógica fica abafada, as piores coisas acontecem. E eu não preciso, né, dar exemplo para brasileiro, na real, não preciso dar exemplo para ninguém do que acontece quando a gente inflama, quando a gente joga gasolina nesse espírito do coletivismo. É justamente isso, né? E outra coisa que é interessante, eu falei que, além de dizer como o futebol ia manifestar o conceito do que eu estava falando, eu falei também que eu ia dizer como o cérebro humano, não exatamente o cérebro humano, mas mais o subconsciente humano, né? A capacidade do ser humano de entender coisas além do que ele percebe que ele entende conscientemente, digamos assim. Olha como o ser humano sabe que esse é o caso, que o coletivismo representa o mal ou é errado, fundamentalmente falando. Primeiramente, a gente envolve estádios de futebol e a gente deixa aquilo ali literalmente num ambiente controlado, né? Quase que numa bolha. Bom, vamos controlar aqui essa multidão, porque a gente intrinsecamente ou subconscientemente sabe o que uma multidão é capaz dentro de um cenário em que tem duas multidões opostas que estão literalmente brigando e guerreando entre elas. Então, vamos envolver isso aqui, vamos botar policiamento. Não precisa ser nenhum estudioso, né? Mas olha como isso é interessante. Lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um professor de judô e ele não gostava, ele não aceitava, né, que nós éramos crianças, falássemos palavrões ou coisas feias no tatame ali, né, dentro do dojo.
E quando ele ia brigar com a gente porque alguém tinha feito isso, ele dizia que lugar de falar palavrão é no Maracanã. Aqui eu não quero ninguém falando palavrão. Olha a ideia que essa sabedoria, né, passa. O lugar de fazer coletivismo, o lugar de não respeitar o indivíduo é aqui, ó. Só aqui. Porque a gente entende subconscientemente que a gente é isso, que a gente se conecta com isso, que a gente precisa disso, mas a gente entende também que isso aqui é ruim, isso aqui, se a gente perder o controle disso aqui, isso aqui dá problema. Então vamos colocar aqui num ambiente controlado em que lá dentro tá ok você se engajar com isso, mas aqui fora, principalmente aqui nesse ambiente, né? Porque a gente sabe que artes marciais tem tudo a ver com autocontrole, responsabilidade, individualismo de certa forma. Aqui onde o lugar é isso, ou então fora do estádio, né? Não é lugar de fazer isso. Perceba como esse entendimento ou essa sabedoria está, de certa forma, com o ser humano. O ser humano entende isso, mas não entende conscientemente, né? O que faz com que a gente, basicamente, seja mais coletivista do que individualista, no fim das contas. E é por isso que a gente continua guerreando, a gente continua tendo problemas, né? Tendo brigas, tendo tudo que vem acompanhado da falta de fé no indivíduo. Ou simplesmente no ato de você se deixar levar pela multidão, ou pelo espírito de ódio, ou pelo espírito de qualquer coisa, né? E é interessante também falar que uma das razões, porque é uma opinião frequente, né, da gente escutar por aí, que o futebol feminino não é tão interessante quanto o futebol masculino. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo com isso, mas é uma opinião que a gente frequentemente escuta. E na minha cabeça essa opinião não se dá apenas pelo aspecto técnico. Isso se dá também porque a mulher não tem o espírito de guerra enraizado nela do mesmo jeito que o homem tem. O homem vem fazendo isso de uma forma muito mais ativa, né? E isso combina muito mais com o homem. É o homem que forma exércitos, é o homem que defende o seu coletivo, né? Ou a sua tribo, o seu vilarejo, o que quer que seja, de invasores outsiders, né? De invasores de outros lugares, de outras tribos. Então, esse espírito de guerra está muito mais enraizado no homem do que na mulher. E acaba que, de uma certa forma, o futebol feminino é como se você colocasse num campo de guerra, num campo de batalha, dentro do Coliseu, vários indivíduos que não têm o entendimento, talvez, ou não tenha vontade, na falta de uma palavra melhor, de literalmente se unir e guerrear e morrer por um ideal maior, que é justamente o que o homem faz, né? É interessante porque é justamente isso que o homem faz e é isso que o homem vem fazendo por toda a história. Mas enfim, é isso que eu queria falar. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, não deixa de deixar seu like. Se esse vídeo te acrescentou de certa forma alguma coisa, te tocou ou te fez pensar, deixe seu comentário aqui embaixo, me diz o que você acha de tudo que eu falei. Até a próxima, até o próximo vídeo e um abraço.